Você consegue ficar um dia, uma semana sem se alimentar? Deixa aqui nos comentários para mim saber. Esse é um tema muito pouco falado no ramo da meliponicultura. Poucos sabem. Pessoal, é necessário sim, é importantíssimo a gente fazer a revisão. É na revisão que a gente vai conseguir identificar se o enxame está precisando de alimentação, se o enxame está precisando de alguma manutenção, seja doação de disco, de operárias para fazer o fortalecimento. É na revisão que a gente vai conseguir identificar se o enxame está precisando de cera também. Então vocês não podem deixar de fazer essa revisão, seja uma vez ou 2 vezes por mês, tá? Agora eu vou explicar para vocês porque é importante a gente fazer essas revisões e alimentações. A principal alimentação que a gente tem que fazer, que é um ritmo maior que a gente vai precisar de fazer, é quando a gente pegar e ver que o período de fome chegou, que as abelhas não estão conseguindo identificar ou coletar alimento na natureza. Por quê? Porque tem um período certo que vai ter alimentação, o alimento ali disponível para ela coletar em grande quantidade, certo? Só que chega um período, que geralmente é o período de chuva, que é um dos períodos aí que as abelhas não conseguem coletar uma quantidade boa de alimento para suprir as necessidades internas. Então na primavera e verão ela procura coletar uma grande parte de alimento na natureza para estocar, para passar esse período de fome até chegar a outra primavera e verão do próximo ano. Então você pegou e fez aquela revisão, viu que o enxame não está com alimento, não está com mel, não está com pólen, está faltando cera. O que vocês vão fazer? Vão alimentar, pessoal, vão alimentar. Por quê? Porque se você aí não alimentar a sua abelha, o que vai acontecer? Se está faltando alimento dentro da colmeia, a rainha ela vai entender que aquela quantidade de alimento que estava entrando parou. E como não está tendo nem alimento para dentro da colmeia, para elas fazer as manutenções ali interna, seja para fazer cria, para fazer cera, seja também para elas sobreviver, alimentar aquelas abelhinhas novinhas, né, que vai nascendo, que é necessário alimentar, né? Então se falta pólen, se falta mel, o que vai acontecer? A rainha vai diminuir a postura ou vai parar a postura. E muitas das vezes o enxame acaba morrendo. É um desses 3 pontos que pode acontecer no seu enxame, se você aí não fornecer alimentação e se o seu enxame estiver sem alimentação nenhuma na colmeia. Isso já aconteceu comigo. Por quê? Por falta de experiência. Porque eu procurava no YouTube e com as pessoas que eu comprava enxames, as pessoas não me informavam, não me ensinavam. Então eu tive que correr atrás. Mas hoje vocês vão aprender a como fazer esse processo, a como identificar e não deixar mais os seus enxames morrer. Pessoal, é muito diferente a gente vê um enxame na natureza, seja em um tronco, dentro do cerrado ou dentro de uma mata, que tem uma abelha lá, uma uruçu amarela, por exemplo. O sistema dela, por elas estarem ali no local, num tronco, é totalmente diferente da onde que a gente colocou as abelhas nas caixas, que é as caixas racionais que a gente começa a utilizar, começa a usar para fazer os manejos adequados, né? Não pode ser qualquer manejo, a gente tem que aplicar o manejo correto para a gente não perder aquele enxame. Tem muitas pessoas que não sabem que manejo aplicar, né, para aquele enxame sobreviver, porque quando está na natureza, elas conseguem muitas vezes se virar, mas por algum motivo, de algum problema que aconteceu ali na parte interna da colmeia, acaba o enxame morrendo lá. Mas se a gente tem um enxame de abelha sem ferrão que está dentro da caixa e a gente consegue cuidar daquele enxame, a gente não pode deixar de cuidar, não pode deixar de alimentar, fazer revisão, ter os cuidados necessários para não perder aquele enxame, tá? Principalmente quando é uma espécie que é rara, a uruçu amarela Melipona rufiventris, por exemplo, que tem aqui ocorrência no estado. Em muitas regiões, se você for procurar, você não encontra. Ela já entrou para a lista de espécies ameaçadas de extinção.
né? Então, a gente como meliponicultores, a gente tenta, né, diversificar, aumentar essa quantidade de abelhas, passando para outros criadores, seja vendendo, seja dando, seja capturando, né, nas iscas, porque hoje, pessoal, o que está tendo de desmatamento, o que está tendo de construção de loteamento, de chacras e entre outras coisas, é demais a conta. E tem uma grande parte daquela parte ali que tem árvores, que tem plantas, que vai ser destruída, que vai cair para baixo. Para quê? Para levantar casa, para levantar prédio, entre outras coisas também. E lá naquelas árvores que foram derrubadas, que são juntadas para pegar e botar fogo, tem abelhas sem ferrão. E muitas abelhas sem ferrão raras, elas vão embora, elas são queimadas, elas são mortas, né? Então é uma coisa muito, muito ruim, que eu mesmo fico triste, e isso acontece todos os dias, em grande parte aqui do Brasil, né? Mas são coisas que muitas vezes meliponicultores que têm a visão e o conhecimento desse local que está tendo esse desmatamento, ele pode ir lá conversar com o dono da chácara, o dono da fazenda, o dono da terra, para informar ele que ali pode ter abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas brasileiras e que tem uma importância muito grande nesse Brasil, até mesmo nessa questão da polinização. Então, se a pessoa saber conversar, o dono vai conseguir liberar e você vai lá para resgatar esses enxames, porque os enxames estão em risco. Eles podem ser queimados na hora de cortar ali com motosserra, pode cortar no meio, cortou no meio, bateu no ninho, o que vai acontecer? Vai vir mosca soldado, vai vir forídeo, pode vir abelha limão, pode vir abelha pilhadora e pilhar, e o enxame acaba morrendo. Isso muitas vezes acontece, mas se a gente pode pegar e ajudar esses enxames e passar para a caixa racional e a gente cuidar e evitar deles morrerem, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está preservando essas espécies de abelhas. Tem muitas pessoas que são ignorantes, tem criadores que faz a venda ou que doa uma isca pet que tem uma abelha ou uma caixa que tem uma jataizinha ali para a pessoa iniciar, mas a pessoa pega aquele enxame, leva para casa ou leva para o mato, pega e deixa aquela abelha ali e fala: ó, tem mata aqui, tem cerrado, olha o tanto de flores que tem, ela vai se virar, eu não vou alimentar ela. Se você aí está fazendo dessa forma, você vai perder seu enxame. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não alimentam as abelhas e com o passar do tempo, para a movimentação, o enxame vai enfraquecendo, né? Por quê? Por falta de alimento, por falta de fazer a revisão e saber identificar o problema que a colônia está tendo. Então muitas vezes a pessoa perde o enxame e acha que o enxame foi embora. Não foi embora, pessoal. Se está faltando alimentação, se não tem rainha, as abelhas velhas que vai fazendo o processo de coleta de alimento no tempo certo, qualquer local que ela esteja, ela vai fazer o processo dela. Mas se não está tendo rainha, se não está tendo alimentação na natureza, o que ela vai comer se não o criador está alimentando elas? Então muitas vezes o enxame vai morrer ali dentro, as abelhas velhas vai morrendo, não tem rainha para pegar e colocar ovos para nascer novas abelhas e substituir as velhas que morreram. Então com esse processo aí, as abelhas velhas vai morrendo, não tem abelha nova para nascer e substituir, o que acontece? Só vai enfraquecendo. Chega um momento que não tem mais nenhuma abelha dentro da colmeia. A pessoa vê que a estrutura do ninho está lá inteira, intacta, e não tem abelha. O enxame morreu de fome porque não tinha rainha, não foi embora. A abelha sem ferrão não vai embora, pessoal. Por que não vai embora? A rainha, depois que ela cruza com o macho, ela perde a capacidade de voar, ela não consegue diminuir o abdômen mais, entendeu? Seja ela passando por um momento ali de dificuldade ali na parte interna da colmeia por falta de alimentação, ou seja por algum outro motivo. As abelhas sem ferrão é diferente das abelhas apis, as abelhas europeias, africanizadas. Diferente delas, elas conseguem pegar e fazer o processo ali de ir embora. Elas conseguem ir embora, a rainha consegue voar novamente e leva o enxame junto. Já as abelhas sem ferrão não conseguem, por causa do abdômen. A rainha fica com o abdômen muito grande. Então por causa disso, se ela tentar voar, ela vai cair no chão. E vem uma galinha, vem um passarinho e come. Entendeu? Então
Abelha sem ferrão não vai embora, só abelha ápis, abelha com ferrão, beleza, pessoal? Então é importante sim você fazer alimentação, até mesmo para o enxame não morrer, para o enxame se desenvolver e você manter um enxame forte, para você fazer sua divisão, seja da uruçu, da mandaçaia, da benjoí, entre outras espécies. Eu fico super feliz, porque eu cuido das minhas abelhas bem direitinho, eu não deixo de cuidar, seja na questão de alimentação, de doação de cera, bombom de pólen. Então é necessário a gente alimentar as abelhas com xarope ou com mel, bombom de pólen, fornecer cera, e se o enxame estiver fraco, precisando de alguma manutenção ali na questão de reforço, fornecer crias nascentes ou fornecer campeiras, tá? Mas tem os processos certos que vocês devem fazer. Mas agora eu vou ensinar vocês a como identificar o enxame que está precisando fazer alimentação. Bora lá! Então, pessoal, a gente conseguiu identificar um enxame aqui que ele está muito forte, muito bonito. Olha só a quantidade de alimento que esse enxame está. Esse enxame aqui, ele está saudável, ele não está precisando de alimentação, né? Vamos verificar aqui como tá as crias dele. Olha aí, a gente tá abrindo aqui, ó. Vamos ver aqui como que tá. Olha só como que esse enxame tá. Tem cria, tá normal, né? O enxame tá bem bonito. E olha só que bacana a quantidade de cria que esse enxame tem. E olha só a força desse enxame, a quantidade de abelhas que tá voando aqui, ó. É um enxame saudável, tá com muitas abelhas, né? Olha a quantidade de alces que esse enxame tá com ninho, sobreninho e uma melgueira. E a melgueira lotada de alimento. E olha só ela saindo aí, que bacana. Estão bem tranquila mesmo, tá? Esse enxame aqui, como a gente fez a revisão, conseguiu identificar. O enxame tá com cria, que o enxame tá com alimento, então a gente não precisa alimentar. Mas agora eu vou mostrar um enxame que tá precisando sim de alimentação, de cera e de repente talvez até de doação de disco, tá? Olha aí, pessoal, essa caixa ela já tá até marcada. Por quê? Ela tá marcada porque eu fiz a divisão deu certo, mas por algum motivo parece que a rainha morreu, né? Mas vamos abrir aqui para ver como que tá. Vocês vão ver a diferença que esse enxame tá para o outro. Olha só, tem poucas abelhas, não tem muitas abelhas. Vocês estão vendo que tem pouco alimento? Tem alguns potes de mel lá embaixo e provavelmente deve ter de pólen, né? Mas muito pouco mesmo. Vocês estão vendo aí? O enxame está pequeno. A alça que está colocada aqui nesse enxame, né? A gente poderia retirar. Por quê? Porque o enxame ele não está grande. Tá sobrando muito espaço. As abelhas vão demorar muito para manter a temperatura interna aqui da colmeia. E ela gasta mais energia e mais alimento, porque tem esse tanto de espaço aqui e por enxame estar pequeno e às vezes até sem rainha, ela não consegue, né, se desenvolver de uma forma correta. Vamos abrir aqui para ver como que tá. Ó, aqui em cima não tem nada, tá? Vocês viram aí que apareceu até um forídeo, né? Então esse enxame aqui provavelmente ele tá com algum problema, né? Então vamos abrir aqui com cuidado, tá? Eu vou abrindo com o dedo mesmo, como eu já tenho experiência nessa questão aqui, então é bem tranquilo. Vocês observam que a gente está abrindo e nada de cria, né? Nada. Olha aí. Aparentemente tá sem rainha, tá? Às vezes esse enxame virou zanganeiro por algum motivo, né? Então as próprias fêmeas devem estar botando. Olha lá. Tem um pouquinho de cria. Aquela cria ali parece de rainha. Então provavelmente esse enxame tá com rainha, só que a rainha parou a postura, porque não tem postura nova, só tem postura nascente. Se tem postura nova e nascente e se os discos estão bem formados, é sinal que tem rainha. Agora se os discos está deformado e tem postura nova e essa postura nova tá feia, é sinal que é um enxame zanganeiro. Mas eu estou observando que essas crias lá embaixo é uma cria que está normal, então provavelmente a rainha parou a postura por algum motivo, né? Não por falta de alimentação, porque o que acontece? A gente observa que tem alguns potes de alimento, né? Então não é fome, então pode ser algum problema com a rainha, tá? Vocês observam que tem potes abertos e alguns fechados, então a alimentação não é, então descarta. Então pode ser algum problema com a rainha, então se a rainha parou a postura, vai diminuir a quantidade de abelhas que vai nascer, as abelhas velhas vai morrendo
e as abelhas novas que vai nascendo é muito pouco para suprir ali as necessidades ali da parte interna da colmeia. Porque depois que a abelha nasce, essas mais clarinhas são novas, né? Depois que elas nascem, leva algum tempo para ela pegar e ir para o campo coletar alimento, tá? Então, enquanto elas não conseguem voar, elas vão fazendo aí as manutenções na parte interna. Então, mesmo que elas nasçam e elas sejam novas, elas não deixam de trabalhar, elas vão trabalhar assim como as outras também, tá? Então, esse é um enxame que a gente vai precisar dar uma atenção para ela, tá? Como tem uma quantidade assim boa de abelhas, então para dar um reforço a mais, a gente vai pegar e colocar uma cria nascente, um disco de cria ou dois para fortalecer esse enxame. E de repente a rainha vê que o enxame está mais forte, ela voltar à postura e o enxame estará normal novamente, beleza? Então vamos fazer isso, pessoal. Vamos pegar um disco aqui de alguma e colocar aqui para elas. Ó, consegui identificar uma aqui. Essa aqui é uma das matrizinhas da Mandaçaia, que é a Mandaçaia miqueá. E aqui, ó, tem uma cria bem em cima. Ela tá muito fácil da gente fazer a retirada dela para fortalecer a outra. Então a gente vai tirar só esse de cima. Como ele tá nascente, dentro aí o prazo de uns 3 a 5 dias, já tá nascendo e fazendo o fortalecimento ali daquela colmeia. Então aqui com a ponta da faca, a gente vai tirando esses pilarzinhos aqui, ó, de cera, para a gente ter acesso, né, a esse disco de cria. Aqui às vezes até com o dedo fica até mais fácil da gente fazer a retirada. A gente vem aqui, ó, a pontinha, empurrando ele aos pouquinhos, que aí ele vem, ó, ele vai saindo lá, ele fica pregado lá embaixo, né? Aqui, ó. Aqui a gente já consegue tirar, olha lá, ó. Aquele de baixo, ele tá mais nascente ainda, né? A gente vai retirar ele também, porque esse aqui ele vai demorar um pouco para nascer. Como é cria nascente, a gente pode virar para um lado e para o outro, tá? Porque não tem mais alimento larval. Aqui elas já estão bem grandinhas aqui em cada ovinho desse, né? Então não tem perigo de gorar a cria, então é tranquilo. Então vamos tentar retirar aquele lá também. Se a gente ocorrer, a gente pegar e machucar um ovinho ou outro, a gente retira, tá? Porque como a gente viu que tem forídeo lá dentro daquela colmeia, a gente vai tentar retirar eles. Então se a gente colocar lá os discos limpinhos, sem nenhum machucado, aí a gente evita dele não botar a larva nesse ovo que está aberto, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí também, beleza? Aqui a gente já consegue tirar também, tá? Olha aí, ó. Então a gente vai colocar um disco e meio praticamente. Tem mais um pouquinho lá, aquele ali a gente não vai deixar. A gente vai fechar aqui e a gente vai lá fornecer esses discos lá para ela. Que no caso essa aqui tá com um xizinho, né? E a gente vai fazer uma verificação nesse disco para ver se não tem disco machucado, né? Então a gente vira ele para um lado e para o outro para ver, né? Aqui aparentemente não tem, tá tranquilo, tá? Mas esse aqui eu vi que um rompeu. Aqui, ó. Virando aqui a gente consegue identificar, ó. Em cima não tem, mas aqui no lado tem, ó. Deixa eu ver a câmera focar. A câmera não tá focando, pessoal. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui de longe. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai focar. Focou. É esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo aqui que tá com um pontinho branco? Isso aqui é porque rompeu na hora que a gente tirou. A gente vem com a ponta da faca e tira, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Tem 2 discos, né? A gente não vai fazer isso aqui de colocar em cima um do outro. Por quê? Porque senão vai ficar sem espaço das abelhas entrar aqui entre o disco e o outro. E vai vir forídeo e vai pegar e vai botar larva. Então tem que ter a altura ideal para elas entrarem ali por baixo e fazer um processo ali de limpeza entre um disco e o outro, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar, fazer uns pilarzinhos, 3 pilarzinhos de cera, vamos colocar aqui, ó, e vem com esse outro disco aqui por cima, beleza? Então eu acabei de fazer aqui as bolinhas de cera, ó. A gente vem aqui, ó, coloca aqui nos cantos. É uma bolinha de cera grande porque uma abelha Mandaçaia, como ela é grande, né? Tem que dar o espaço para ela entrar ali por baixo e fazer a limpeza. E a gente vem com outro disco colocando aqui por cima, tá? Olha só como que ele vai ficar, ó. Ali dá para elas passarem ali
entre um disco e o outro tranquilamente, tá? Então agora a gente vai abrir a colmeia. A gente vai tirar ela daqui, vai ficar mais fácil. Vou colocar ela aqui no chão e a gente vai assoprar. A gente assoprando, esses forídeos vai sair, né? Como não é uma infestação de forídeo, não precisa da gente colocar aquela isca, né, para forídeo com vinagre de maçã. Porque muitas vezes quando tá tendo 1 ou 2 forídeos, não quer dizer que está infestado o enxame. Por algum motivo eles entraram, né? Então se a gente colocar aquela isca para forídeo, muitas vezes acaba atraindo mais, a gente perde o nosso enxame. Então, como tem 1 a 2 a 3 forídeos aqui, a gente vai soprar para eles saírem, né? E eles saindo, a gente pega e vem e coloca o disco. Então, assoprando, eles saem lá de baixo para cima. Tô assoprando aqui, pessoal, para ver se eles saem. Aqui, ó, tem um aqui, ó, que subiu. Ele já saiu já. Às vezes, se você conseguir matar com um dedo, você tenta matar, tá? Ó, apareceu mais uns ali, ó. Deixa eu tirar esse copo de alimento aqui. Eu vi aqui 3. Um já vazou e parece que os 2 estão escondidos ali, ó. Aqui pelo jeito eles já saíram também, eu que não vi, viu? Mas aqui como a gente já soprou e não saiu nada, então aqui eles já vazaram já. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai dar uma abridinha aqui para ver se a gente consegue encaixar aquelas crias aqui por cima, tá? Elas estão aqui, ó. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui, ó, encaixou desse jeito, né? Dessa forma. A gente pega e dá uma ajeitadinha aqui, ó, com a mão mesmo, que era o invólucro de cria que elas fizeram, né, para proteção das crias. Aqui elas vão fazer uma nova proteção, a gente vai voltar o alimentador e a gente vai alimentar elas aqui com mel, tá? Como é um enxame que tá pequeno e tá precisando de uma alimentação, vamos fornecer o mel, que é melhor ainda para o desenvolvimento desse enxame, tá? Mas se não tiver o mel, pode fornecer o xarope, que tá tranquilo. Ó, pessoal, eu tô aqui, ó, com a minha bisnaguinha. Esse aqui é um mel de abelha ápice, tá? O mel de cipó-uva, vocês estão vendo aí que ele é bem clarinho. Eu gosto de usar ele para fornecer para essas abelhas que estão com alguns problemas, para ajudar aí na recuperação delas, tá? Então, os discos estão aí colocados, né? A gente vai vir e vai colocar o mel aqui nesse copinho. Não vamos colocar muito, vamos colocar só metade, porque tem poucas abelhas, como vocês viram. Se colocar muito, às vezes o que acontece? Vem forídeo e bota a larva no mel mesmo, por ter uma quantidade grande e as abelhas não conseguirem, né, coletar esse alimento tudo. Então coloca metade, coloca pouco, tá? Sai uma abelhinha lá de dentro lá, ó. Por isso que é importante a gente colocar os gravetinhos, né, para ajudar elas a saírem ali, caso elas se afoguem, né? Caso elas conseguirem se afogar. Mas aí no caso a gente vai vir com um pouco de cera, tentando tampar essa cria aqui, para facilitar ajudar elas, tá? Consegui tirar um pouquinho de cera ali do outro enxame. A gente vai vir aqui, ó, e vai colocar por cima, tampando, tá? Aqui elas já vão refazer essa estrutura do ninho novamente e vai tampar esse ninho, protegendo e dando o conforto térmico para não morrer essas crias que a gente colocou, beleza? Então é isso aí, pessoal, dessa forma que vocês devem fazer. Como eu já acabei de ensinar para vocês, agora basta vocês fazerem da forma certa e aplicar o manejo correto e os manejos certos de uma forma do qual você não perca seus enxames, beleza? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e espero que vocês tenham gostado, hein? Quem gostou, deixa aqui nos comentários e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.